Hoje nós vamos falar sobre três temas importantíssimos, dentre eles o Pix internacional seria a solução para a moeda comum entre países da América do Sul. Vamos falar sobre o real digital, um alívio gigantesco que nos traz aqui em relação aos bancos, poderia ter um problema aqui no futuro, mas a mensagem é muito positiva. E vamos falar sobre o que está fazendo a bolsa cair hoje. São assuntos diferentes, mas eu vou abordá-los aqui de forma bem resumida. Já deixa o like no vídeo e também considere se inscrever no canal ativando o sino, tá? Então, bolsa caindo 1%, tem alguns fatores econômicos rondando aqui. Um deles é a questão que o Haddad aqui veio dizer que concluiu o projeto do arcabouço fiscal, o novo arcabouço, né? Que vai aqui equilibrar as contas do Brasil, né? Em relação aqui aos gastos. Vamos ver como é que vai sair isso aí, né? E o próximo o próximo passo será tratar o modelo com a área econômica, então ele está evoluindo aqui, mas o mercado, alguns aqui dizem que esse é um dos motivos para a queda, eu não acho, né? A gente vai ver aí depois de ele anunciar como é que vai ser o resultado. Não é isso que está fazendo quedas ou altas da bolsa, no meu entender, tá? E na minha opinião, o que está fazendo a bolsa realmente cair é os dados do exterior. O Powell, né, ele veio aqui dizer que a taxa de juros americana tende a subir mais rápido e atingir um topo maior. É uma notícia ruim, porém era meio que esperado, né? Ele até cita que os dados econômicos estão fortes, mais do que esperado, né? E isso aí pode acabar ajudando a elevar a taxa de juros. Mas eu sempre digo, a minha grande preocupação é olhar a inflação. E o último dado, eu falei, até fiz um vídeo antes da divulgação, que se viesse acima seria muito ruim, e veio acima, né? Então os dados de inflação dos Estados Unidos eles vieram acima, né? Então era esperado aí, a projeção era para estar em 6,2, acabou fechando em 6,4, o anualizado, né? Então o mês ele veio aqui bem ruinzinho em termos de inflação. E óbvio, isso assusta muito, e aí existe a narrativa agora da taxa de juros americana ficar a níveis ainda maiores, né? Então, olha só que a taxa de juros americana histórica, o mundo inteiro teve esse caminho aqui de diminuir muito ao longo dos diversos anos a taxa de juros, né? Chegou a esses níveis 0,25 ridículos aqui, muito baixinhos, dessa subidinha, depois já voltou a 0,25 e agora está nessa escalada, olha só. Então a gente vê aqui que está hoje em 4,75 e o mercado esperava aqui que fosse a 5,1, 5,25, estava rondando por aqui. E agora existe a narrativa que essa taxa de juros possa chegar a 6, tá? Taxa de juros a 6 no topo dos Estados Unidos é bastante forte, né? Se a gente olhar aqui o zoom out, como nós acabamos de ver, ó, quando foi a última vez que teve taxa de juros 6? Faz muito tempo, né? Foi lá nos anos 2000, né? Então é um pouco sério, porém é algo que aos poucos vai se contornar. Não é o fim do mundo, né? Os dados econômicos dos Estados Unidos continuam fortes, nem vai representar uma recessão necessariamente a taxa de juros altas. Pode, inclusive, representar uma oportunidade aí de compra, né? Mas sempre com muita calma, não estou recomendando também. Bom, então nós já vimos aqui o porquê que a bolsa está caindo e o problema, na minha opinião, é Fed, inflação, taxa de juros, essa relação aqui. E agora nós vamos falar do Pix internacional. Bom, então primeiro a gente tem que lembrar qual seria, né, o objetivo dessa moeda comum aqui para negociação entre os países da América do Sul. O principal objetivo aqui em pauta é perder aqui essa necessidade do dólar, né? Não quer ficar utilizando essa passagem do dólar, trocar as moedas usando o dólar como ponte, né? A ideia aqui é transitar ignorando aqui a questão do dólar. O que na teoria é uma ideia boa, mas na prática isso aqui não vai dar certo, né? Nós temos países com inflação gigantescas e não me adianta dizer que é só uma moeda comum, não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Então, o Campos Neto ele vem aqui para exatamente oferecer uma alternativa que seria o Pix internacional. Vale destacar que o Brasil ele tem tecnologia muito acima quando se trata de bancos aqui. O sistema financeiro do Brasil é muito acima de países desenvolvidos. Imagina desses países aqui da América do Sul. Então, o Brasil com certeza ele seria o líder aqui, né, desse avanço. Mas também não é tão simples, exatamente por conta do dólar, né? Então, fazer esse Pix internacional sem transitar pelo dólar vai ter uma conversa vai ter que ser muito bem conversada aqui entre os países, não é tão simples, envolve aqui uma série de pontos, né? Mas assim, olhando a foto geral, é uma ideia espetacular. Como vai ser implementado, se realmente vai ser possível,
Aí são outros 500, né, vamos dizer. Então, com certeza é melhor que uma moeda comum, moeda única, moeda seja do que for. O Pix internacional é uma ideia muito superior, né? Então, ele fala aqui que ele está olhando como fazer o Pix internacional. Alguns países da América Latina já estão discutindo com a gente como eles vão adotar o Pix. Achamos que vai ter um bloco, né? Você viaja entre países e faz o pagamento automático. Assim, se resolve o problema de pagamento transfronteiriço. Estamos trabalhando com Uruguai, Colômbia, Equador, Chile. E o Campos Neto completa que é uma maneira de unificar o bloco sem a necessidade de falar em termos de moeda. No meu entendimento, é uma forma muito melhor realmente do que ficar discutindo moeda, que dá muito mais dor de cabeça. Embora aqui vai ter dor de cabeça também, né? Mas eu acho que é muito mais seguro essa forma aqui, tá? Pix internacional, então, faria a conversão rapidamente e nós nem ficaríamos expostos a uma possível moeda comum. Seria algo rapidinho aí, só para realmente fazer possível, né, essas transações sem utilizar o dólar como intermediário. Então, na teoria, é muito boa a ideia. E agora vamos para o terceiro e último tema, que é o alívio aqui que as novidades do Banco Central trouxe aqui em relação ao real digital nos trouxe, né? Então o real digital ele vem aqui com o objetivo de digitalizar o dinheiro em espécie, até aí todo mundo sabe, né? E tem aqui a questão de como ele ia funcionar. Existe o risco de ele funcionar como CBDC, que seria a moeda digital do Banco Central. Então o Banco Central controlaria isso. E o que estaria acontecendo, né? Você, ao invés de depositar o dinheiro no seu banco, você teria uma conta direto no Banco Central. E aí ferrou, né? E aí nos levaria a uma narrativa perigosa como a do Pix, que trouxe aqui, na verdade, um prejuízo, né? Uma perda de receita aqui dos bancos, que eles ganhavam ali com TEDs, né? DOCs aí. Então, seria algo similar ao Pix, que iria destruir aqui a captação de crédito dos bancos. Porque que imagina você, ao invés de deixar o dinheiro no banco, você deixar o dinheiro lá no Banco Central, direitinho com o Banco Central, né? O que ia acontecer com os bancos para eles fazerem os empréstimos? Não ia poder parar os empréstimos, né? Eles vão continuar fazendo. Isso aqui ia ser horrível, porque não só para os bancos, ia ser horrível de modo geral para a economia, porque agora o Banco Central quer emprestar dinheiro, ele que ia controlar a inadimplência, não ia fazer sentido. Ia continuar sendo os bancos, tá, mas agora os bancos não têm mais tanto captação de crédito, né? Vai ser mais difícil, vai ficar mais caro a captação de crédito. Se ele está captando dinheiro mais caro, ele vai emprestar mais caro. Então, putz, é um caos aqui que não tem nem como mensurar. Mas era um risco que parecia que poderia acontecer, né? A gente vê isso acontecendo na China. E do jeito que eles estavam falando, parecia que ia ser exatamente um CBDC, mas não vai, né? Então, o Real Digital ele vai ter aqui como objetivo principal a tokenização de ativos. Sem ficar entrando muito em detalhes, ele vai, o objetivo aqui legal dele vai ser a realização de tudo isso aqui em tempo real. E vai funcionar mais ou menos como funciona hoje, né? Aqui o comprador no banco A faz essa intermediação no banco B, o real vai ser tokenizado, aí sim tem uma diferencinha aqui, e aí vai para a carteira do comprador. Tudo isso aqui em tempo real, né? O grande legal disso aqui é em tempo real, não precisa de validação. É assim que funciona, né? Vamos dizer, a blockchain, né? Então, esse é o objetivo aqui da tokenização, é dar essa agilidade aqui, mas continua aqui sobre controle, né? As contas continuam nos bancos, Banco do Brasil, Banco ABC, Banco Bradesco, Itaú. Então, muito boa notícia isso aqui, né? Tira esse... A gente imaginava que eles não ter um bom senso de não fazer isso, mas assim, poderia acontecer, né? Então eu falei aqui da moeda digital mais do lado dos bancos, né? O que estaria preocupando as nossas ações, nossas empresas, né? O sistema aqui econômico do Brasil e tal. Agora pensa do outro lado como que isso também é mais complicado, né? A gente vê a China, que é uma moeda digital aí, que admira e teme, né? Temos matérias dizendo assim. Por que teme? Porque tem uma série de coisas, né? Bom, primeiro assim, em termos do próprio país mesmo, nós temos a questão do... Imagina o controle que o Banco Central não teria de tudo, né? Na verdade, ainda temos que ver como é que vai ser. Ainda pode exercer aqui um controle maior com essa moeda, esse real digital. Mas enfim, se fosse centralizado no Banco Central, seria pior ainda, né? O controle de tudo. Ele poderia fazer tudo no momento que ele quisesse. Ia ser perigoso, né? Para não dizer outra coisa. E nós temos também pontos internacionais, como por exemplo, vamos imaginar que a situação Rússia-Ucrânia. Os Estados Unidos e os outros países europeus lá fizeram sanções em relação à Rússia e tudo mais. Se fosse a moeda aí digital,
como é que funcionaria isso, né? Não, provavelmente não iria estar atrapalhando, né? Então, essa questão de tokenização aí tem alguns pontos, tem vários pontos, na verdade, para estarmos olhando, não só a economia, como essa questão aqui política, né, mundial aí. Cara, é uma coisa muito séria. Enfim, né? É a modernidade. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, tá ativando o sino e comenta o que você acha do real digital, do Pix internacional e dessa queda da bolsa de valores aí. Você acha que vai ter realmente recessão nos Estados Unidos severa ou vai ficar aí essa recessão leve vai contornar-se em 2024 ou talvez 2025? Deixa aí os comentários para eu saber. Um abraço, até o próximo. Valeu.